Tudo começa quando todos estão reunidos para a venda da fazenda, e o advogado diz que então eles podem prosseguir com a assinatura, mas Jerônimo diz que não, e então rasga o contrato, e Augusto quer saber o que ele está fazendo. E Jerônimo fala que prefere pagar a multa do que vender a fazenda para um safado como ele. E então o clima esquenta. Enquanto isso, Regina está tentando explicar para Renata que não é amante de Gonçalo, e que eles simplesmente se encontraram por coincidência nesse bar. Que ela foi comer com Antônio, e garante que está comprometida, e que só tem amizade com Gonçalo e muito agradecimento por ele ter feito uma doação para o projeto dela. Renata conta que seu pai pediu o divórcio para sua mãe. E que ela tem certeza que é por causa de Regina. De volta à reunião, o clima tá pegando fogo, e Augusto está furioso com Jerônimo. E ele diz que não vai vender a fazenda para ele porque o que mandou fazer com Carlos foi uma covardia. E então pega o cheque e diz que ali está o valor da multa, que não chega nem perto do valor que seus funcionários têm para ele. E garante para Augusto que a fazenda jamais será dele. Augusto pergunta se já se tornou pessoal, e Jerônimo manda ele entender como quiser, e então vai embora. E Carlos aproveita para debochar dele, e depois vai também. Por outro lado, Regina fala para Renata que jamais destruiria uma família, porque já passou por isso há anos atrás. E então Renata fala que agora ela está causando isso em sua família, mas Regina garante que é inocente, e pede para Renata falar com a mãe dela para as duas conversarem. Mas Renata não acha que sua mãe vai aceitar. Porém Regina insiste dizendo que agora é ela quem está interessada em esclarecer isso. No povoado, Lázaro está muito alegre em saber que Jerônimo jamais vai vender a fazenda para Augusto. E Carlos fala que para Jerônimo o mais importante é o respeito por seus amigos. E então Lázaro fala que ele e Rafael são idênticos, e que os dois têm um coração enorme. Na empresa, Honório e Matias perguntam para Gonçalo como Josefina está, e ele diz que o médico recomendou que ela faça uma bateria de exames, e que está suspeitando de um tumor, mas pede para eles não falarem nada com ninguém até que saiam os resultados. Na mansão, Roberta leva chá para sua mãe, que pergunta se ela realmente ficaria triste se algo acontecesse com ela, e Roberta diz que é óbvio que sim. Ela atende o telefone e é Diego, que conta que seu pai acabou de expulsar ele, e quer saber se a proposta de Roberta segue em pé, e ela diz que sim, e ele fala que vai esperar ela no clube. Roberta conta para Josefina, que manda a filha ir, porque ela vai ao hospital. Mas Roberta não quer deixar ela sozinha, e então Josefina fala que é só ela mentir dizendo que foi com ela. De volta ao interior, Aurora quer saber o motivo para Augusto querer tanto essas terras, e ele quase fala que é para dar a Renata, mas se segura e diz que quer porque quer. E então Aurora fala que está na cara que Jerônimo jamais vai vender para ele. E Augusto garante que não vai desistir, e então ela se pergunta o porquê foi até lá com ele, e Augusto diz que ela já está lá, e então manda Aurora aproveitar. Enquanto isso, Lázaro vai até Matilde e conta que eles vão continuar na fazenda, e ela pula de alegria, e ele diz que Jerônimo não vendeu porque eles são importantes para ele. E então ela sai correndo e chega na sala abraçando Jerônimo e agradecendo, e dizendo que com certeza isso foi um presente de seu patrão Rafael, que em paz descanse. Ela diz que é dia de festa, e que vai preparar uma comida boa para eles, e logo depois Augusto e Carlos brindam. No centro, Regina, Inês e Constanza conversam sobre as fotos que tiraram dela com Gonçalo,
E Constanza fala que nem adianta Regina tentar ir falar com sua cunhada porque ela não vai aceitar. Então Inês está querendo saber quem tirou essas fotos, e Constanza fala que de sua cunhada espera tudo. E então Inês diz que Regina precisa falar com Gonçalo para esclarecer isso. E então Clara chega querendo saber o que a filha precisa falar para Gonçalo. E enquanto isso, Adriana fica chocada quando Renata conta sobre o suposto romance entre seu pai e Regina. E ela fala para a amiga não confiar em ninguém, mas Renata confessa que não está acreditando muito, por mais que sua mãe tenha falado. E Adriana pergunta se ela vai continuar indo ao centro. E Renata diz que queria porque se sente muito bem lá, mas conta que sua mãe disse que jamais a perdoaria. Na empresa, Honório é avisado que já chegou a pessoa para a entrevista para substituir Renata. E então ele manda entrar, e a moça vai até sua sala e se apresenta. E Honório parece gostar do que vê. No centro, Antônio chega procurando por Regina. E então Clara fala que ela foi conversar com Gonçalo sobre algo da doação que ele deu ao centro. E Antônio acha estranho que isso não tenha sido lá. Inês fala que isso é comum entre os doadores. E então ele pede para elas pedirem a Regina para ligar para ele depois. E então vai embora. E Clara fala que já sabia que a presença de Gonçalo na vida de sua filha seria um problema. Na empresa, Honório faz a entrevista com a nova candidata e diz que o currículo dela é ótimo, mas quer saber o porquê ela ficou tanto tempo sem trabalhar. E ela explica que viajou para o exterior, mas aproveitou para aprender um novo idioma. Honório acha ótimo, e Branca aproveita para dar em cima dele, e pede para Honório avisar o quanto antes o resultado porque ela tem outras propostas de emprego. Enquanto isso no centro, Constanza e César estão cada vez mais próximos, e ela pergunta como foi o encontro dele com a nova paquera, mas o rapaz não dá muita ideia dizendo que é só amizade, e Constanza fala que gostaria de avaliar a menina para saber se é boa para ele. César não gosta muito do comentário tipo materno dela, e fala que não precisa de uma mãe e sim uma amiga, e faz planos para o futuro com Constanza, dizendo que eles podem chegar a abrir um restaurante no interior. Carlos pede a Jerônimo para ficar administrando a fazenda enquanto ele não vende, e ele acha uma ótima ideia, e Carlos diz que aquele seria um ótimo lugar para ele e Renata viverem seu amor, e que estariam longe de tudo e todos. E talvez assim Renata enfim se abriria a contar o que aconteceu com ela e Rafael. Renata chega na mansão e pergunta a Eulália por sua mãe, e ela conta que a patroa já foi ao médico, e Renata não entende, até porque iria acompanhá-la. Mas Eulália conta que ela saiu com Roberta, e deixa Renata decepcionada. No consultório, Josefina está com o doutor, e ele fala que vai se encarregar de Gonçalo acreditar que ela está muito doente, e então Josefina muito contente entrega o primeiro pagamento dele. No clube, Roberta está preocupada que sua mãe possa estar doente, e Serena se comove pela amiga, e depois comenta que o encontro com César foi ótimo, e Roberta quer saber se ele já entrou em contato com ela, mas Serena diz que não. E então Roberta fala que ele não deve ter gostado muito. Diego chega furioso e manda Roberta falar logo o que ele precisa falar para o pai dela, e dar o que prometeu a ele. Na empresa, Daniel pergunta para Adriana em quem ela está interessada, se é em Matias ou Honório, e ela fica furiosa querendo saber o porquê ele está dizendo isso, e diz que sua amizade com Honório é por causa de sua mãe e diz que se não fosse isso, Daniel não teria nada a ver com isso. E então Daniel fala que infelizmente é problema dele sim. No interior,
Augusto fala para Ezequiel que quer saber de tudo o que acontece na Fazenda Bonita, e para não deixar passar nada. Enquanto isso, na Fazenda Bonita, todos estão reunidos para comemorar que a fazenda não foi vendida, e então Jerônimo recebe uma ligação de Renata dizendo que está com muitas saudades, e ele fala que vai retornar naquele mesmo dia. E então ela aproveita para perguntar como é o caráter de Regina, porque sua mãe está desconfiada que seu pai quer se divorciar por causa dela. Na cidade, Regina encontra com Gonçalo em um restaurante, e diz que já sabe que ele vai se divorciar e que sua esposa acha que é por culpa dela, e então quer saber como eles vão resolver isso. E então Gonçalo fala que vai se divorciar, mas que não é por culpa dela, mas também diz que não pode mentir para si mesmo. E confessa que está apaixonado por ela. Regina fica sem reação, e diz que não pode acontecer nada entre os dois. E então Gonçalo pergunta se ela realmente está apaixonada por Antônio. De volta ao povoado, Lázaro fala que eles vão cantar uma música em homenagem a Jerônimo, porque ele mostrou quem realmente é o patrão ali, e então todos começam a cantar muito felizes. Regina fala que aceitar o anel de compromisso de Antônio já fala muito o que ela sente por ele, e Gonçalo diz que é verdade. Então se desculpa, e então Regina pede para ele resolver isso com sua família, e acha melhor que eles não se encontrem mais, porém Gonçalo não é a favor disso. Na mansão, Renata pergunta por que Roberta e sua mãe não a esperaram para ir ao hospital, e então Roberta fala que ninguém precisa dela, e as duas começam a discutir, e então Renata manda ela devolver seu cordão, e Roberta diz que é dela. E então Renata dá na cara da irmã e arranca o cordão, dizendo que eles são bem diferentes, assim como elas duas. Na empresa, Honório fala para Matias que adorou o currículo de Branca, e então eles encontram com Gonçalo e percebem que ele está estranho, e então pergunta o que houve, mas Gonçalo diz que não é nada, e que só quer ficar sozinho em sua sala, e deixa o filho e cunhado desconfiados. De volta à mansão, as duas irmãs continuam discutindo, e Roberta garante que a irmã vai terminar sozinha, sem o amor de Matias e nem de Jerônimo. E então Renata pega sua bolsa e sobe para ver a mãe. Por outro lado, Regina chega no centro e fica pensando no que Gonçalo disse. E em seguida Inês chega perguntando como foi, e ela conta que ele confessou que está apaixonado por ela e diz que está muito mal porque também sente algo por ele. Na mansão, Renata vai ver Josefina, e conta que já conversou com Regina e que ela garantiu que não é o motivo da separação dela e de seu pai. Mas Josefina vira uma fera e fala que ela é culpada sim, e que Renata tem que se afastar dessa mulher. E deixa a filha paralisada. No povoado, Jerônimo fala que vai deixar para trás tudo que o impede de ser feliz, e manda Carlos acabar com o colar e a carta de vingança que ele escreveu, e garante que vai ser feliz com Renata. Por outro lado, Alfonsina fala para Augusto que Jerônimo é muito boa gente, e que vai deixar a fazenda sob a administração de Carlos, mas Augusto garante que será por muito pouco tempo, e nisso, Jerônimo se despede de Carlos, e fala para Lázaro que quer ir visitar seu irmão antes de ir ao aeroporto. Enquanto isso, Renata recebe um presente enviado por Jerônimo, e fica muito feliz ao ver o vestido que ele pediu para ela usar naquela noite. Regina fala para Antônio que a mulher de Gonçalo acha que eles vão se divorciar por culpa dela. E Antônio diz que já sabia que ele está interessado por ela, e então Regina pergunta por que ele não disse nada, mas Antônio garante que confia nela. Enquanto isso, Jerônimo está no túmulo de Rafael, e fala que desistiu de se vingar,
e espera que ele possa perdoar Renata. Assim como ele fez na mansão, Josefina tranca a porta do quarto e então vê uma coisa em um documento e fica satisfeita. Do outro lado da cidade, Inês chega em casa e chama por Isidro e Andrezinho, e eles fazem uma surpresa para mostrar que rasparam a cabeça, e deixam ela emocionada. No jantar, Gonçalo recebe a notícia de que Diego está querendo falar com ele. E então Matias vai para cima dele, mas Gonçalo pede para o filho parar e pergunta o que Diego quer, e ele fala que foi o único responsável pelas fotos de Renata, e diz que Roberta não tem nada a ver com isso, e que enviou e-mails para todos os convidados, explicando o que aconteceu, e espera que um dia eles possam o perdoar, e então vai embora. E Gonçalo pede desculpas a Roberta por não ter confiado nela. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.